Pessoal, a gente vai falar na aula de hoje um pouquinho sobre o espírito empreendedor. Como nós estamos trabalhando empreendedorismo, a ideia é que a gente conheça um pouquinho aí do que compete aí, entender como é que é o comportamento, as características de uma pessoa empreendedora. E o espírito empreendedor é isso, ele trata aí para nós de trazer, apresentar para nós características básicas, né? Então, existem algumas que são chamadas aí primordiais, são identificadas em todos os tipos de empreendedores, e tem outras que a gente vai ver que são aí um pouco mais, digamos, genéricas, aparecem em diferentes perfis de empreendedores. Mas, vamos lá. Para a gente começar a aula um pouquinho mais, com uma interação maior, né, e já não começar só o professor falando, eu queria perguntar para vocês, assim, que ano foi desenvolvido, foi inventado o avião? Para vocês aí arriscarem aí rapidamente. Não é para pesquisar na internet, é para dar um chute aí que ano foi isso. 1900? 1900? 1907? 1907, tá? É entre os dois. Não sei. Então, vamos lá, 1900, 1907. Avião. 1903, o avião motorizado. Olha, vamos lá. Então, assim, ó, aparelho de televisão, ou aparelho televisor, né? Que ano vocês acham que foi inventada aí a televisão? Em 1950. Menos. 930? Ó, pessoal, é para chutar mesmo. Para descontrair um pouquinho agora de início, é para a gente ir, né? Pelo menos já não começar, digamos aí, com teorias de início, vamos começar com um pouquinho mais, uma aula um pouquinho mais com interação aí. Então vamos lá. Televisão, que ano que foi inventada, gente? Sei lá, 1940? Vou chutando. Quem é que arrisca aí, gente? Vamos lá, vamos lá. 1932, sei lá. 32, pouquinho menos. Então tá, eu vou fazer assim, ó, pra gente não se estender muito, eu vou deixar dois chutes de vocês aí, tá? Aí vamos lá, então. Voltou o avião, aparelho de televisão ou televisor. 1923. A penicilina, que é um antibiótico aí usado para tratamento de doenças aí, né, que ajudou a evitar muitas mortes, principalmente na Segunda Guerra Mundial aí. Não. 1914, por aí, quando iniciou a primeira, daí descobriu o remédio, daí quando teve a segunda já tinha um remédio, alguma coisa assim. Pouquinho mais, vamos lá. Mais um chute aí, pode valer. 1940. Menos um pouquinho, vamos lá. Penicilina. 1928. O nylon, como a gente conhece aí, usado para roupa, usado para fio de pesca. Que antes acho que foi inventado aí o nylon? 1940. Pouquinho menos. 1936. 30 aí? Sei. Barrou ali, raspou. 37. Aí chegou bem próximo, ó. Ok. Vamos lá. Esse aqui vocês vão acertar, né? Esse é da área de vocês. O computador. Aí, acho que. 1960. Não, acho que foi um pouco antes ainda. Acho que foi pela década de 50. Acho que foi por 50. Década de 50. Ok. E aí nós temos um outro chute da década de 60. Então, vamos lá. Computador, 1943. A gente tá falando lá do. Essa aqui nem é a foto dele, né? O de 43, vocês lembram, é o ENIAC-1, né? Se eu não estou enganado pelo nome aí, no meu tempo de os sistemas, acho que era isso aí, acho, se eu não me engano aí. Bomba atômica, essa ficou fácil também agora.
45. Opa, bingo! Temos um aí já, ó. 1955, uma atômica. Legal. Vamos lá. O DNA, descoberta do DNA humano. E agora? E agora? Ah, Isso aí 1920. não faço sei lá. também. Então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos botar o DNA para conseguir. 47 o DNA humano aí foi descoberto. O laser, o raio laser aí, como a gente conhece, né? Tá, 58. 52? Um pouquinho mais. 64? 58. Passamos perto. Opa, aqui. Deixa eu ver. Ah, já passou ali, agora já foi, né? O ano que o homem foi à Lua aí. Ah, o Dá meu slide não spoiler, tá na sequência que eu Spoiler, quero, me ajuda, não tá me ajudando aí. Vamos lá. Transplante de coração. Primeiro transplante de coração. Que ano isso aconteceu? 66? Quase. 68. Mas, pô, Ficou no 67. meio? Aqui é outra fácil agora lá. Que ano que o homem chega à Lua? 68. Menos. Ih, 66. Opa, desculpa, quanto é que você falou ali? 68, 66. 68? Não, é mais, tá? Então, vamos lá. 69. Isso, 69. Eu entendi que era 78 que a gente falou, tá? 69, o homem chega à Lua. Nós falamos em computador lá atrás, né? Computador na década de 40 e 43 estão aí. E um microprocessador, tá? Que deu origem aos microcomputadores aí que a gente teve aí um aumento aí ou possibilitou o consumo aí, digamos aí, de simples mortais como nós, tá chegando e ter acesso ao computador. Que ano você acha que foi inventado aí o microprocessador? 75? 70. Menos. Opa, bingo de novo, ó. 70, legal. Outro da área de vocês. O World Tá Wide roubando, Web. www, que ano que saiu aí, que foi inventado aí a World Wide Web? E agora? 78, por aí? Mais Vai. 85. um pouquinho ainda. Vamos De lá, novo, World Wide então. Web. 1989. Opa. Clonagem de embriões. Que ano foi feita essa descoberta? Ou essa invenção, a gente pode falar assim também, né? 92. 92, vamos ver aqui. Quase lá. Mais ou menos. Mais. 93. Isso aí, eu falei quase, né? Mais ou menos, legal. Assim, ó, a clonagem de embriões saiu em 93 e o primeiro clone da ovelha, vocês lembram lá, a Dolly? Que ano foi isso? Acho que é 97. Opa, bingo de novo. Ó. Nós falamos lá atrás do DNA, né? A descoberta do DNA humano. Mas em que ano foi mapeado o genoma humano? Ixi. 2001? Menos. 2000? Isso aí, 2000. Pessoal, geralmente é só para a gente interagir mesmo nesse primeiro momento, mas ele tem uma finalidade dentro da aula que é a seguinte, além da interação. Vocês viram ali que das 12 invenções que foram apresentadas aqui, né? Algumas invenções, outras inovações, mas basicamente elas foram desenvolvidas tudo no século passado. Vejam que grande parte do conhecimento que nós temos de ferramentas
de coisas usuais do dia a dia, e nós estamos falando aí de invenções ou produtos do século passado, né? Invenções ou inovações. Que significa, afinal de contas, né? Que a princípio aí nós estamos desenvolvendo pouca coisa nova, na ideia de realmente criar coisas novas. Vamos lá, então. O que acontece? O homem foi à Lua ali em 69, né? Em 69, a tecnologia que a NASA tinha não chegava, sei lá, vamos imaginar aí, uma ferramenta que vocês têm hoje, todo dia vocês têm na mão aí. Celular, por exemplo. Quando o homem foi à Lua, o poder de processamento da NASA era muito menor do que o celular que vocês têm. E com esse poder de processamento, ele conseguiu levar o homem até a Lua. Hoje nós temos mais informação e mais conhecimento e mais processamento do que a NASA tinha, e estamos criando o que, afinal de contas? O que a gente está inovando, o que a gente está trazendo aí de melhorias para o nosso mundo como um todo? Então é uma pergunta aí para, né, como a gente costuma dizer, provocar um pouquinho vocês nessa loja de que hoje nós temos muita informação, temos poder de processamento, computadores em casa aí que, né, nossa, superam muito do que o pessoal tinha quando conseguiu desenvolver, por exemplo, o genoma humano, tá? E o que a gente está fazendo com isso? Usando para acessar redes sociais, para jogar, né? Não que isso não possa ser feito, pelo contrário, né? Uma das finalidades é essa, mas de que forma que a gente está contribuindo aí, né, com a criação, com a inovação de coisas novas, de produtos novos, de negócios novos, né? Então, é um questionamento que fica aí para a gente pensar aí, né, com esse mundo de possibilidades que a gente tem na palma da mão, que a gente tem em casa, às vezes aí, o que nós estamos fazendo com isso? Então, né, fica aí para nós um desafio aí de pensar em inovações e melhorias aí com o que a gente tem, porque recursos a gente tem à disposição, né? Não dá para reclamar que é falta de recurso. Então, cabe a gente aí começar a pensar ou a repensar aí as nossas possibilidades de estar contribuindo de alguma forma. Ok, bom, dito isso, damos sequência aqui, né? Vocês lembram dessa frase do Schumpeter, né? Que ele diz ali que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica, e a gente comentou lá, pela introdução de novos produtos e serviços, ou ainda, né, a nova formas de criação da organização ou exploração através de novos recursos e materiais. Então é justamente isso. Hoje nós temos recursos. A questão é o que a gente está trazendo de inovação. Qual é o tipo de ordem existente que a gente, entre aspas, vai destruir aí, né? Isso aqui é só para reforçar. A gente já finalizou na aula passada, se não me engano, isso aqui eu acho. 3 mitos referentes aos empreendedores. Primeiro, a questão que eles são natos, que é a pessoa nasce com o dom ou não de ser empreendedor. O segundo mito, que eles são jogadores, que assumem riscos altíssimos aí, por isso são associados a esse termo de jogadores. Também é um mito. E o último e terceiro, que ele é um lobo solitário, que ele não consegue ou não sabe trabalhar em equipe. Também é um mito, né? Ele é muito bom em liderar pessoas, em criar equipes, em desenvolver parcerias. Então, são 3 mitos. Pessoal, eu estou repassando de novo, né? Então, fica a dica, tá? É a segunda vez que eu abordo esse conteúdo. Vamos lá. Agora, quanto ao espírito empreendedor, né? A gente falou que, eu falei para vocês no início da aula, que eram 3 características básicas que definem esse espírito empreendedor aí. Vamos lá, então. Primeiro deles, necessidade de realização. Ou seja, ele não satisfaz apenas como coadjuvante, ele quer ser autor da própria história dele. Então, essa questão de buscar um ideal, construir realmente um sonho, né, ou transformar o sonho em realidade, em algo tangível, é uma das características que se encontram em todos os empreendedores que foram aí, digamos, estudados, né, que foram observados pelos autores. Uma outra característica que a gente tem que é comum também aí é justamente, opa, que não saiu no slide, aqui ó, a disposição para assumir riscos, né? Então,
quando nós falamos em empreendedor, a primeira coisa que a gente lembra é disso, que é o do risco e principalmente a gente associa o risco à questão financeira do negócio. Por quê? Porque ele pegou lá a indenização, talvez numa saída, né, de um serviço, ele vendeu o carro, hipotecou a casa, buscou dinheiro com parentes para iniciar o negócio. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar do risco é essa questão associada ao recurso financeiro. Porém, existem outros riscos ligados a essa questão aí do empreendedor, né? São os riscos familiares. O que acontece? O nosso amigo empreendedor vai despender muito tempo e esforço, principalmente nos momentos iniciais do negócio, né, do empreendimento dele, e isso, né, consumindo todo esse tempo, vai fazer com que ele abra mão de sair com a família, de estar em eventos sociais, em alguns casos de não ter sábado ou domingo, tá? Então, tudo isso pode acabar impactando também no lado familiar do empreendedor, já que essas duas coisas não são, digamos, dissociáveis, né? É diferente o empreendedor de um trabalhador aí com carteira assinada, né? Que a gente trabalha, digamos, aí com empresas ou indústria ou organizações. O que acontece? Por mais que seja estressante o serviço também, mas a gente sai de lá e a gente tem aí sábado, domingo livre, né? Nesse momento você não se preocupa tanto com o seu emprego ou com questões do teu emprego do dia a dia. Já o empreendedor, ele não consegue fazer separação dessa forma. Ele acaba continuando com o empreendimento o tempo todo, porque ele é o empreendimento, né? Ele e o empreendimento são quase que uma coisa só, tá? Então a preocupação dele é constante, o gasto de tempo e esforço também é constante. Isso muitas vezes se reflete no ambiente familiar, né? Em problemas com a família, filhos, esposa, marido, aí quando é o caso, mulher. Então, também é um outro risco associado, risco familiar. E o terceiro risco que a gente tem são riscos psicológicos. Como é que dá para entender riscos psicológicos, né? Bom, vamos lá. Ele está arriscando todo o capital financeiro dele e às vezes de alguns parentes também. Então, ele não sabe qual é o futuro do negócio, do empreendimento. Ele está gastando todo o tempo e esforço dele no empreendimento. Então, o lado familiar muitas vezes acaba ficando em segundo plano, como foi colocado. Diante disso, é muito fácil ele desenvolver um estresse muito forte, uma depressão ou um outro problema psicológico referente a isso. Então, quando se falar em risco referente ao empreendedorismo, são 3 tipos que a gente vai lembrar, tá? O primeiro que é o financeiro, o familiar e o psicológico. Nossa terceira característica aqui do espírito empreendedor é a autoconfiança, né? Como é que o cara que vai assumir todos esses riscos aí se ele não tiver realmente alta confiança? Essa característica de autoconfiança reflete na questão assim, ó, de ele acreditar que ele consegue fazer as coisas, que ele consegue modificar aquele cenário, que ele vai fazer com que o empreendimento funcione, que dê certo. Se ele não tiver essa alta confiança e autoconfiança, ele não vai conseguir realmente estar empreendendo. Então, essa característica do assumir risco com a necessidade de realização, elas são aí casadas com essa ideia da autoconfiança, né? Então, é difícil imaginar alguém que vai assumir um risco que não tem uma confiança muito grande no seu potencial, né? Então, aí ele está arriscando porque ele acredita que ele vai conseguir fazer. E esse conseguir fazer se transformaria depois lá nessa questão da realização do negócio dele ou do sonho. Então, só para lembrar, né? Nessa questão do espírito empreendedor, 3 características básicas: a necessidade de realização, a disposição para assumir riscos e a autoconfiança. Lembrando que o risco, a gente pode entender ele nos riscos financeiros, familiares e psicológicos. Pessoal, quanto a essas 3 características aqui que definem o espírito empreendedor, tudo certo? Tranquilo. Opa, legal. Então vamos em frente. Aqui fala um pouquinho mais, né, sobre cada um em específico aí, por exemplo, a necessidade de realização. Vocês vão lembrar, acho que a gente conversou da pirâmide de Maslow aí na aula de administração, acho. O que acontece, né? Na pirâmide de Maslow, ele define lá uma série
de objetivos que uma pessoa tende a alcançar durante a vida, né? E ele colocou isso em forma de uma pirâmide, criando degraus para cada uma dessas necessidades humanas. E a necessidade de realização, né, ou de autorrealização, é a que fica no topo da pirâmide. E a ideia do Maslow é a seguinte: tu tem que passar degrau por degrau aí da pirâmide, né, nível por nível, para poder alcançar esse último da realização ou da autorrealização. Então, isso aqui é aquela questão do, né, alcançar um status, ter algo realmente que você define que era o seu sonho, era a sua prioridade, era algo que você queria muito. E aí a gente tem a ideia da realização. E lá no Maslow, a autorrealização, que, né, que tá ligado, como falei, o último item da pirâmide, é aquela questão, né, depois que você alcançou tudo o que você queria, o que você vai fazer? O que vai te motivar? Vamos imaginar assim, ó, vamos pegar alguém da área de vocês aí para ficar mais fácil o exemplo. Né, Bill Gates, né, ok. O que faz esse cara levantar da cama de manhã? A gente levanta porque tem boleto para pagar, porque as contas estão aí, porque tem que dar conta do recado do dia a dia. Mas Bill Gates não está preocupado com contas. Ele não vai trabalhar pensando em dinheiro. Na verdade, hoje nem trabalha mais, né? Ele não está, sei lá, já conhece provavelmente, se não todo, mas grande parte do mundo aí. Qual é a motivação de uma pessoa dessa? O que motiva ele? Né? No momento que a questão material já não influencia mais, já não te motiva mais, o que vai te levar para frente? O que faz tu continuar vivendo, persistindo, criando coisas diferentes? É justamente essa ideia de autorrealização, né? Ou seja, o que eu quero deixar, né, como um legado? E hoje o Bill Gates trabalha na ideia de fazer aí, deixa eu, agora me fugiu a palavra, filantropia, né? Ele ajuda várias instituições de caridade, ele já deixou boa parte da fortuna dele para várias instituições de caridade aí, e ele trabalha pensando nisso, né? Peraí, tudo bem, fiz o Windows lá, né? Ganhei dinheiro, de certa forma contribuiu lá com a cidade, gerando riqueza, emprego e renda, mas e a minha parte como pessoa, afinal de contas? O que eu quero deixar? E aí ele está investindo em institutos, em entidades aí sem fins lucrativos, através da ideia da filantropia, né, de ajudar sem necessariamente querer algum retorno com isso. Tá? Então, só para entender a diferença da realização para autorrealização. E a relação está ligada ao status de ser reconhecido, né, de ser lembrado pelas pessoas, está ligada a um pouco mais baixo dentro da pirâmide, lá na metade, né, onde a gente fala do status e do relacionamento social. Tá? E a autorrealização é o último item. Questão para assumir riscos, né? Então aqui, ó, os financeiros, referente a abandono de emprego e outros familiares, e riscos psicológicos aí na questão de não dar certo, fracassar, medo, insegurança que pode bater aí. Então, se a pessoa deixar se levar por essas questões e ficar muito preocupado com isso ou não conseguir gerenciar aí o tempo entre empreendimento e família, ele pode realmente estar vindo a sofrer aí problemas tanto na questão familiar, na questão psicológica, né? A financeira a gente já sabe, né? Porque é fácil de ver. Ele precisou comprar um carro para a empresa, alugar um galpão, montar a estrutura, comprar máquinas, contratar pessoas, ok? Então, o financeiro a gente vê de longe que tem esse risco financeiro. Mas aí tem esses outros dois que a gente comentou, né? Na questão familiar e a questão dos riscos psicológicos. Só para focar com vocês aqui, se ficou claro o entendimento nessa questão dos tipos de riscos financeiros, familiares e psicológicos. Conseguiram compreender qual é a lógica desses riscos aí, como eles acontecem e por que podem acontecer? Uhum. Então vamos lá, gente. Ok. Pessoal, de vez em quando eu fizer algumas perguntas para vocês, eu vou estar aguardando o feedback, até para saber se o meu áudio está chegando direitinho para vocês, tá? Então, quando eu fizer algumas perguntas aí que elas não forem retóricas, vocês, por favor, aí, me deem o feedback, que senão eu vou ficar aguardando. E se demorar muito, eu vou até, né, verificar se realmente a gente não teve problema com conexão, de cair alguma coisa, tá? Só para saber que nós estamos ainda online ainda.
Então vamos lá. Nosso outro item é autoconfiança, né? Como é que a gente pode explicar autoconfiança? Daquela forma, ligando as duas anteriores, né? Eu quero ser reconhecido, quero ter status, e eu estou investindo, arriscando para isso, de certa forma, né? Estou correndo alguns riscos para isso. Se eu não tiver coragem e não acreditar que eu consigo fazer as coisas, provavelmente eu não vou nem estar empreendendo, não vou estar nem arriscando, porque eu não vou conseguir fazer e eu talvez não tenha aí esse perfil de empreendedor, tá? Só para ficar claro aí, né? Então, assim, ó, autoconfiança é o que possibilita o empreendedor acreditar que ele pode fazer diferença, que ele vai fazer diferença, né? Talvez vocês já conversaram com algum empreendedor ou já viram algum caso em que a maioria das pessoas disseram, ó, não vai dar certo esse negócio, não vai funcionar isso aí, que a sua ideia não vai a lugar nenhum. E a pessoa foi lá, insistiu e acabou conseguindo ter sucesso, né? Mesmo indo contra todas as estatísticas ou perspectivas de outras pessoas. Por que que isso acontece? Justamente por causa da autoconfiança, né? Tem algumas citações referente ao empreendedor, e uma delas que me chama a atenção é aquela que fala assim, que o empreendedor não espera pelas oportunidades, não espera as coisas acontecerem, ele faz acontecer. É aquele caso, né? Se a gente parar de ter um olhar mais técnico sobre um negócio, por exemplo, somente eu que sou da administração, eu vou avaliar o cenário, se naquele momento tem possibilidade de entrar ou não no mercado. Talvez, na minha análise, naquele momento o cenário não está, digamos aí, com uma tendência muito boa para estar entrando nesse momento no mercado, né? Por quê? Porque das questões de algumas análises aí metodológicas, ele apresentou um cenário negativo para estar entrando nesse momento. Mas por que tem vários empreendedores que entram, mesmo assim? Quando eles entram, eles vão lá e acabam, de certa forma, modificando esse cenário, né? Não tinha, por exemplo, lá, fornecedor. Ele foi lá e conseguiu desenvolver um fornecedor, né? Ensinou alguém a fazer a matéria básica dele lá para fornecer para ele, para criar. Então, assim, ó, ele vai lá e ele molda algumas características ou alguns fatores mercadológicos aí no negócio. Então, ele realmente, né, consegue ter essa confiança de que ele vai fazer a diferença, que ele vai mudar a realidade. Então, para fechar, é só uma visualização aqui do que a gente conversou, né? A necessidade de realização, autoconfiança e a disposição para assumir riscos. São 3 características básicas do empreendedor, também definido como espírito empreendedor por vários autores, tá? Então, sempre que a gente fala no espírito empreendedor, a gente está falando na junção dessas 3 características básicas. Por que básicas? Porque tem outras características que a gente vai ver lá na frente ali, que elas necessariamente não aparecem em todos os empreendedores estudados. Aparecem em alguns e em outros não, ou em graus diferentes ainda em alguns indivíduos. Fatores ambientais. Bom, vamos lá. Nós temos pessoas que começam um empreendimento por motivos ambientais. E aqui ambientais, quando a gente fala o ambiente como um todo, tá? Não estou falando só ao meio ambiente aqui, né? Mas sim ao ambiente onde ela está. Então, nós temos empreendedores chamados de refugiados estrangeiros. Ou seja, o que significa, né? Vamos lá. Nós estamos falando de empreendedores, tá, gente? Então, o que é um empreendedor que ele é um refugiado estrangeiro? É um empreendedor que, por algum problema no seu país de origem, aí pode ser uma guerra, pode ser problemas econômicos, pode ser uma mudança mesmo dele aí, tá? Cultural, alguma coisa, e ele acabou saindo do país de origem dele, foi para um outro país aí, e lá acabou iniciando um negócio próprio. Então, a gente fala que isso é um empreendedor refugiado estrangeiro. Vocês vão ver que nesse estudo, esses autores que colocaram isso, na frente a gente vai ter sempre refugiados, tá? Então, empreendedor refugiado disso, tá? Ou seja, refugiado por quê? Porque abandona ou fugiu daquela situação, né? Então, aqui nós temos, assim, ó, empreendedores estrangeiros, por exemplo. O que aconteceu? Saíram dos seus países para iniciar empreendimentos em outros. Não necessariamente que eles saíram pensando nisso,
mas de alguma forma, quando eles migraram, acabaram aí iniciando empreendimentos. Um outro tipo de empreendedor de acordo com o ambiente ainda, né? Refugiados corporativos. Bom, quando a gente fala em corporação, a gente fala aí em empresas, em organizações, geralmente de médio ou grande porte, né? Corporação. Mas a gente pode entender como uma organização, uma empresa. Em algum momento, esse nosso amigo aqui, empreendedor, ficou insatisfeito, né? Talvez ele fez uma série de propostas de mudança, estava sempre querendo melhorar as coisas, e ele era sempre, usar um termo comum, podado, né? As ideias sempre eram podadas pelo supervisor, pelo gerente, ele não tinha abertura de fazer modificações, ele sempre queria fazer isso pensando na ideia de melhorar os resultados, de conseguir sair daquela rotina e criar algo novo, algo melhorado ainda, que desse um resultado mais positivo para a organização. Mas como não tinha abertura por parte da organização, né, seja supervisor, a própria cultura da empresa, ele acabou chegando um momento de, não, peraí, não consigo desenvolver o meu potencial aqui dentro, né, porque eu tenho muitas ideias e muitas coisas para fazer, não me deixam, eu vou estar saindo e vou iniciar um negócio próprio. Então, a gente fala isso, né, a refugiados corporativos. Refugiados pais, né, são aquelas pessoas que, geralmente mais jovens aí, que não querem ficar sobre a tutela do pai, né, e acabam assim, não, eu quero ser independente, eu quero ter o meu próprio negócio, não quero depender de mesada, não quero depender do meu pai para nada ali, e eu quero me virar sozinho. E aí vão lá e iniciam um empreendimento, né, então geralmente são pessoas mais jovens aí que acabam entrando nesse perfil de refugiado dos pais. Refugiados do lar, né? Também envolvendo família aqui, mas numa outra circunstância, né? Aqui geralmente são os pais que depois que os filhos cresceram, ou eles não têm mais, sente que não tem mais uma obrigação necessariamente em dar o sustento para a família, que todo mundo está se virando já. Aí eles viram que sobrou tempo lá, né? Não tem mais aquela pressão toda e acabou empreendendo de alguma forma. E aí a gente já entra com pessoas com um pouco mais, né, de idade, digamos assim, principalmente tirando por base a idade de vocês, né? Então, pessoas com um pouco mais de idade, refugiados do lar. Refugiadas feministas. Bom, aqui nós temos a questão das mulheres, né? Como na ideia do corporativo aqui, nós temos quase a mesma lógica. O que muda? Nós estamos falando aqui de mulheres e que em algum momento viram que não estavam se realizando, né, como pessoas, seja na questão na família, no negócio, no empreendimento lá onde ela é empregada, né, numa organização, e ela resolve iniciar algo próprio aí, né, começar um empreendimento por conta disso. Aí a gente tem esse termo aí de refugiadas feministas. Refugiados sociais. Bom, aqui nos sociais são assim, ó, nós temos pessoas, vamos lá, quer ver? Deixa eu colocar num exemplo prático para vocês aqui, fica bem fácil de entender, porque ele fala na questão de nichos sociais, e aí vamos transformar isso numa realidade mais próxima de vocês, com termos mais comuns aí. Eu acredito que seja comum você falar assim, ó, em tribos, né? O pessoal vai de uma tribo, outra tribo, aí a gente vê daí o que a gente chama de grupos, né? Geralmente o pessoal às vezes usa o termo tribos. O pessoal do skate, o pessoal, vamos lá, o termo que uso para vocês aí, os nerds, e assim vai. Então, tem lá os grupos, chamados grupos sociais, né? Devido a esses mob. grupos... Opa! Geralmente é mob, o grupinho, Opa, grupinho. opa, já temos termo novo aí, então. Legal. Então, assim, ó, o que acontece? Esses grupos têm características próprias, né? Então, lá, geralmente, a vestimenta é um tipo, o comportamento é um outro, diferenciado no grupo lá. E aí eu vou pegar agora, trazer isso para um exemplo de empreendimento que talvez vocês conheçam dentro desses moldes. A Chili Beans, por exemplo. Né? Vocês conhecem a Chili Beans? Vende óculos de sol e outros acessórios? Já ouviram falar ou não? Sim? A Chili Beans é uma que se encaixa nisso, né? Tanto que os próprios vendedores deles já são desse grupo social.
já tem um estilo diferenciado. Quer dizer, ele está focado, a princípio, com base nas ideologias sociais dele, e montou um negócio pensando nisso. Peraí, tem mais gente que pensa dessa forma, tem mais gente que tem esse mesmo gosto, que vai ter afinidade com esse modelo, com essa tipologia aí, você já sabe, né? Tu passa na frente da loja de brinquedos, tu já sabe que tu vai pegar lá um óculos descolado, diferenciado, não é aquele tradicional. Então, onde é que ele se difere de uma ótica aí, né? Justamente nesse ponto. Ele tem como diferencial esse nicho social que ele captou, que ele entendeu que, peraí, através disso dá para pensar no negócio. E a gente tem outros exemplos, né? Talvez não tão grandes quanto a Chili Beans, mas lojas de surfwear, lojas voltadas para skate, voltadas para instrumentos musicais. Ou seja, eu vejo que eles estão focados em nichos sociais que consomem aquele produto, né? E isso pode dar o negócio vir justamente de ele, ó. Eu participo de um grupo lá e o pessoal lá começou a praticar bike. Opa, será que se não tivesse nenhuma loja de bike na cidade aí, dava para pensar em algo nisso? Então, estava aproveitando lá o grupo social que ele usava, que era para ciclismo, para agora começar a empreender dentro dessa área. Então, essa é a ideia de refugiados sociais. E refugiados educacionais, né? Aqui a gente fala assim, ó, são empreendedores que acabam, em algum momento, abandonando os bancos escolares, né, ou da faculdade para empreender, tá? E aí vem aquela ideia, né? Bah, mas o que eu estou fazendo aqui então, né? Se dá para ser empreendedor aí, refugiado educacional, para que eu estou estudando? E eu vou usar dois exemplos que vocês vão entender bem aí. Eu vou usar o do Facebook, né? O Zuckerberg, Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg abandonou a faculdade, né? Tá, então para que eu vou estudar? Bom, ele abandonou, o Steve Jobs também abandonou a faculdade, né? Então assim, mas então, professor, tá dizendo que é para a gente abandonar a faculdade? Não, de forma alguma, tá? Vejam o que aconteceu com essas duas pessoas. Eles estiveram na faculdade para buscar o que eles queriam, que era conhecimento. Eles não tinham o intuito naquele momento de um diploma, por exemplo. Quando eles acharam que, peraí, todo o conhecimento que eu precisava eu já encontrei, o diploma não me interessa, então, tchau, já deu, já aprendi o que eu queria aqui, já extraí o que eu precisava para o meu negócio. E aí o cara abandonou lá, né? Então não é a loja assim, ó, porque abandonou, deu certo. Não, ele foi lá, pegou todo o conhecimento que ele precisava para o negócio e simplesmente disse, ó, não tenho preocupação com o diploma, né? Isso não vai servir porque eu não vou trabalhar de empregado. Eu já quero o meu negócio, tá? Então, na área de vocês também, assim, né? Muitas vezes o diploma aí abre algumas portas, mas se vocês não tiverem conhecimento depois, de nada vai adiantar só o diploma. Tá? Então, só para a gente entender o que é essa ideia dos refugiados educacionais, né? As pessoas que acabam, por algum motivo, abandonando os bancos escolares aí para dar conta do seu empreendimento. Galerinha, essa questão aí dos fatores ambientais aí que levam as pessoas a empreender. Tem diversos fatores que foi possível aí ter uma compreensão de todos esses itens aí que a gente comentou. Algum deles precisa de exemplos diferenciados, precisa a gente rever algum ponto. Como é que estamos? De boa. Opa, então vamos lá. Ó, acho que a gente comentou naquela questão do mito, acho que na aula passada, não, na anterior, né? Que geralmente uma coisa que mais impacta para a pessoa ser ou não empreendedor é justamente o ambiente onde ela cresce e se desenvolve. E aqui ele fala do modelo, né? Opa, peraí, aqui. Do modelo. E é justamente isso. Quando a gente tem alguém da família que a gente se espelha, ou até pode ser, eu botei aqui o Steve Jobs, né, mas necessariamente não precisa ser alguém famoso, ou não precisa ser um empreendedor de sucesso para isso, né? Quando a gente tem um modelo, fica mais fácil da gente seguir algumas linhas, né? Então, a ideia é essa. Se eu estou numa família mais tradicional, eu vou ter uma probabilidade maior de seguir uma carreira profissional, né? Uma carreira, digamos, normal, é que a gente fala normal, no mundo do empreendedorismo, né? Normal eu seguir lá, eu ser fichado, eu ter um salário fixo, e estar mais preocupado com as questões de
voltada à segurança em si, né? Agora, se acontece o contrário, eu tenho familiares próximos de mim que já foram empreendedores, que são empreendedores aí, provavelmente eu vou usar eles como modelo e vou seguir por essa linha. E o que eu queria deixar para vocês aqui dessa ideia do modelo, né? Esse ambiente aqui, ó, ele é um dos grandes condicionantes, mas ele necessariamente não é uma regra, tá? Não quer dizer que pessoas que nascem em famílias com pai, mãe, tio e tia empreendedores, por exemplo, necessariamente vão ser empreendedores. Ou a pessoa que nasceu numa família aí, onde pai e a mãe são empregados, necessariamente ele vai ser empregado, tá? O que o autor traz para nós aqui nessa ideia de modelo é que a gente tende a seguir modelos. Estatisticamente falando, a gente tem mais probabilidade de seguir essa linha de convívio aí, né, que a gente tem aí, e do modelo que a gente considera como referência. Então, isso explica lá por que o empreendedorismo não é um mito, né? Características referentes ao comportamento do empreendedor. Vamos lá, né? Algumas características que eu falei para vocês, a gente viu 3 lá atrás, que eram as básicas, então vou frisar novamente, que definem o que a gente chama de espírito empreendedor, porque são observadas basicamente em todos os empreendedores. E aqui a gente tem outras características que também aparecem em alguns empreendedores e não aparecem em outros, ou até aparecem, mas com graus diferentes para cada um deles. Então, a primeira delas, né? Ele tem iniciativa. Bom, para ser empreendedor, a iniciativa é quase que uma necessidade, né? Além de ser uma característica, é quase que uma necessidade. Então, assim, ó, como é que ele vai empreender se ele não começar o negócio dele? E isso ele tem que dar o pontapé inicial. E aí ele vai correr atrás das coisas, vai começar a fazer. Eu botei o menininho aqui. Tá, lembrei o porquê que eu botei o da iniciativa aqui, né? Geralmente em sala é mais fácil essa interação, então fica mais fácil de lembrar. Mas vamos pegar aqui, ó. Pegar os rapazes quando saem pra festa aí, né? Às vezes olham lá uma menina lá e, não vou chegar nela com medo de levar um toco. Acho que é essa a expressão que estão usando agora, né? Não sei se ainda usam, mas usavam há um tempo atrás. Cara, se não chegar, o não você já tem. Né? Se você ir, você pode apenas confirmar ele ou pode ter uma surpresa de ter um sim. Então, se não tiver iniciativa, as coisas não vão acontecer. Então, a ideia é sair realmente para a luta, né? É iniciar as coisas. Só lembrando, né, pessoal? A gente fala em empreendedorismo, mas isso vale para o dia a dia de vocês como profissionais também, né? Quem não tem um empreendimento, quem trabalha em uma organização, né? Pessoal, tenham iniciativa. Corram atrás, não espere as coisas chegarem em vocês. Isso pode ser um serviço, pode ser uma tarefa, pode ser um atendimento de um cliente. Não espere alguém solicitar isso para vocês fazerem. No momento que vocês conseguirem visualizar que há essa necessidade, vão lá e façam isso, né? Muitas vezes a gente acaba, às vezes assim, não, eu vou esperar para alguém pedir para eu fazer isso. Não, se tu vê que você consegue fazer, que isso vai auxiliar de alguma forma e não vai atrapalhar, vai lá e faz, tá? Então, iniciativa. E aí, mais um ponto, né, aqui daí para fechar também nessa ideia de profissionais. Pessoal, iniciativa é uma coisa que a gente precisa ter, né? Que os empreendedores, principalmente, precisam ter. E eu conheço agora muitas pessoas que têm muita iniciativa. Só que daí, no meio do caminho, começam a se perder. E aí, não tem uma coisa que eu brinco que é terminativa. Ou seja, começa um projeto, desenvolve uma parte e abandona. Começa outra coisa, vai lá, inicia outra coisa e abandona. E assim vai. Então, a ideia né, a gente tem que ter iniciativa, mas a gente também tem que ter essa ideia de que eu comecei algo, eu preciso terminar. Então, iniciativa e terminativa, tá? Um termo aí que nem sei se existe, mas quando eu lembro de iniciativa, eu lembro dessa questão, que a gente tem que começar, fazer as coisas e realmente terminar e entregar, tá? Então, fica aí, hashtag fica a dica. Autoconfiança, né? Então nós falamos lá da questão da autorrealização, da realização e da confiança. Autoconfiança é esse poder, né, de acreditar que eu consigo modificar o mundo, eu consigo modificar as coisas que estão ao meu entorno, mesmo que num primeiro momento isso não pareça possível, né?
E aí, quando a gente não sabe que não é possível, a gente vai lá e faz, né? Tem até uma frase que deixa bem claro isso. Essa é a questão da autoconfiança. Se eles tivessem conhecimento, informação que algo no mercado não estava funcionando, talvez ele nem entrasse, mas ele não sabia que aquela parte do mercado, falando em empreendedores agora, não era, digamos aí, oportuna para entrar. Mas ele foi lá e entrou, e não sabia, né, não tinha esse conhecimento. E sem ter esse conhecimento, ele foi modificando as coisas, foi alterando e acabou dando volta e fazendo uma coisa que, num primeiro momento, parecia quase que impossível. Então, a lógica da autoconfiança é essa, é o acreditar que eu consigo fazer. Tá? Tá. Eu não vou me estender demais aqui, senão vou passar um outro exemplo, mas senão fica muito longo. Sem temor de fracasso ou da rejeição. Pessoal, o empreendedor, quando ele entra no negócio, ele tem uma certeza, né? Que ele tem 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Ou seja, ele sabe quais são as possibilidades que o negócio vai trazer para ele. Ou seja, sucesso ou fracasso. Mas ele está ciente disso, de que ele vai abrir um negócio e que ele tanto pode ser um empreendedor de sucesso, quanto aquele negócio pode vir a falir. Então, a ideia é que um negócio fechar, um negócio falir, não quer dizer que isso foi um erro, tá? Não quer dizer que isso é o fim, não. Ele vai entender a falência ou o fechamento de um negócio, que isso ali foi um aprendizado para ele. Tá? Então, essa é a ideia. A gente pode olhar do ponto de vista um pouco mais técnico e dizer, ó, não deu certo, acabou. Não, ele vai dizer, ó, aquele negócio não deu certo, mas eu tenho outros negócios que estou pensando e nesses outros negócios, aquele erro eu não vou cometer mais, tá? Então, essa é a lógica, né? Quando a gente entra, a gente tem que saber que você entrou num barco. A ideia é que você chegue do outro lado, né, com o barco. Mas você tem que estar ciente que ele pode vir a afundar. Então, por isso, a imagem do barco aqui, né? Para ter essa ideia com relação do fracasso. Ou seja, você abriu um negócio, você sabe das possibilidades. E uma delas é de, teoricamente, não dar certo ou não dar certo financeiramente, né? Talvez até o negócio funcionou tudo direitinho lá, só que não deu o resultado esperado financeiramente. E aí, né, não tem outro jeito de você fechar. Então, essa é a questão. Quando a gente vai iniciar um empreendimento, temos que estar cientes de que ele tanto pode ser um sucesso, do ponto de vista financeiro, falando assim, quanto ele pode, nesse caso, ser um fracasso financeiramente, tá? Decisão e responsabilidade. Bom, o que a gente tem aqui agora, né? Basicamente, o empreendedor, ele tem uma série aí de responsabilidades quando ele toma uma decisão. Porque assim, ó, é uma coisa que não envolve mais apenas o empreendedor quando ele toma uma decisão, né? Por exemplo, quando ele vai lá botar para vender um novo produto, quando ele pensa em expandir o negócio dele, quando ele pensa em alguma estratégia, quando ele vai fazer essa decisão, ele pensa que ele tem uma série de responsabilidades que agora dependem dele. Por exemplo, os funcionários que estão trabalhando com ele, tem o sustento deles tirado do negócio. Então, se o negócio não der certo, ele também, de certa forma, é responsável por essas outras famílias, digamos assim, né? Claro que a gente sabe que o empregado está ali por opção, mas o empreendedor, ele enxerga desse jeito, né? Ó, eu preciso me preocupar porque o negócio tem que dar certo, porque as pessoas também estão dependendo desse negócio e não apenas eu, né? Ou não só apenas a minha família. Então, essa é a questão, né? E tudo está relacionado à questão de decisão, né? Então, vamos lá, ó. Empreender ou não empreender? É uma decisão, né? Ou tive uma ideia legal, e agora? Vou botar isso para funcionar, botar isso em prática, ou vou continuar como ideia só, tá? E aí, junto com a decisão, vem a questão da responsabilidade, né? Então, tudo isso aí está interligado aí. Vamos lá. Energia. Bom, se o empreendedor não tiver energia, pessoal, ele não vai conseguir dar conta do recado, né? Eu lembro
de alguns empreendedores que a gente já trouxe aí para conversar, e uma das coisas que eles comentaram é assim, ó, no início do negócio, o tempo gasto para ele digamos, é quase que 100%, né? Sobra um tempinho para descansar, recuperar as energias, mas o resto é em prol do empreendimento, é em prol do negócio. Tanto que não tem hora, né? Eu lembro de um caso onde ele agora é empreendedor, né? Ele já é empreendedor, mas ele disse que ele foi funcionário antes de ser empreendedor por algum tempo. E ele descobriu que era... A história dele é bem interessante. Deixa eu abrir um parênteses aqui, não vou me alongar muito, tá? Mas só para entender a história dele ali. Até porque cai bem de encontro a essa questão aí do espírito empreendedor e as características, né? Então, para ficar bem legal aí, vamos lá. O que acontece? Ele disse que ele saiu de casa cedo, trabalhou em vários locais ali, e lá perto dos seus 18, 19 anos, ele viu uma possibilidade de fazer entrega de bicicleta, né, antes dos 18 ali. E depois dos 18 ele comprou uma moto e começou a fazer entregas de moto, mas entregas de documentos, porque assim, ó, ele trabalhava até os 17 anos numa contabilidade. Ele trabalhou lá na contabilidade. E aí ele viu que tinha muito documento para ser encaminhado para o banco, para o cartório, para um cliente, para outro cliente. E aí ele saiu da contabilidade e começou a prestar serviços de bicicleta, inicialmente antes de ter a carteira ainda. E estava indo, né, fazendo as entregas lá, tanto que com 18 comprou a moto lá e começou a fazer isso com a moto. Só que ele disse, ó, eu não tinha noção do que era o mundo do negócio, né? O que eram os negócios em si. Ele disse, um dia eu precisava fazer uma entrega para um cliente, que era um envelope com os documentos para entregar lá no... E ele tinha deixado muito claro que precisava entregar, receber isso lá até tal hora, né, esses documentos, porque eram importantes. E ele disse que por algum motivo ele não conseguiu ir para chegar a tempo para entregar o documento. E aí o que ele fez, né? Diz ele assim, sem conhecer nada do mundo, muito imaturo aí, ele acabou se escondendo desse cliente. Tipo assim, se ele não me vê, ele não vai me cobrar, né? E vai ficar tudo certo. Se ele que passou assim uma semana, duas, até que o cliente de algum momento encurralou ele lá e cobrou, disse, como é que é? Não foi lá, não levou os documentos, não deixou pendente, não atende minhas ligações, e como é que funciona isso? Dizer que o cara esculachou ele, né, com toda a razão do mundo lá, e ele quietinho ouvindo, porque, né, o cliente estava no direito dele naquele momento. Dizer para ele que aquilo ali foi então, né, o primeiro contato que ele teve com o mundo dos negócios, e ele percebeu que realmente ele estava muito imaturo para o mundo dos negócios ainda. Ele não tinha entendido a responsabilidade que vem junto com o negócio. Aí ele começou a ter outros empregos, e num desses empregos ele trabalhou com um cara que disse que foi aquele modelo, né, que a gente falou lá atrás lá. E daí assim, ó, só voltar digamos aí um parágrafo atrás. Ele disse que quando ele tinha esse negócio, ele comprou a moto, ele já tinha uma salinha, né? E ele disse que o principal orgulho dele era sentar na cadeira lá na mesinha lá e ficar lá sentado, dizendo, ó, né, tipo assim, isso aqui é o meu negócio, cara. Né? E ele disse que chegava às 9 horas, saía às 5 da tarde, então chegava depois e saía antes, o negócio era dele, né? Só que daí ele deu junto com aquela mancada, né? Aí ele não conseguiu mais sustentar aquele negócio, aquela ideia dele de negócio. E aí ele foi trabalhar em vários outros empregos, e num desses empregos ele encontrou esse cara que ele disse que foi lá um modelo que ele viu de que quer ser empreendedor. Ele disse que ele trabalhava de turnos nessa empresa. Então tinha o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Ele disse, ó, de manhã eu iniciava o serviço às 5 horas da manhã. E ele disse que ele sempre chegava às 5 horas e o empreendedor, dono do negócio, estava lá antes dele já. Ele disse que algumas vezes ele fez de propósito, ele foi mais cedo do que o horário dele ainda. E o dono já estava lá. E aí, quando ele estava nos horários da noite, ele saía lá, e agora, se eu não estou enganado, acho que era 9 ou 10 horas da noite, ele disse que ele saía e o dono estava lá ainda. Ele saía e ele começou a perceber que o negócio é muito mais do que ter uma mesinha, senta lá e dizer eu sou dono do negócio. Tu tá ali no dia a dia, tu tá preocupado com o negócio, tu tá junto, tá fazendo a coisa funcionar, né? Então isso me chamou muita atenção, né? De ele dizer que lá ele identificou o que era ser empreendedor, realmente se comprometer com o negócio. E aí o tempo gasto, tu nem percebe que tu tá gastando teu tempo no negócio.
aí o cuidado que a gente tem que ter com as questões familiares, né, para a gente não gastar tempo demais, porque a gente ou o empreendedor não percebe, mas a família percebe que você fica ausente. Então, alguns cuidados que tem que ter, tá? Mas só a questão de quanta energia o empreendedor vai precisar, né? Então, veja, ó, chega antes e sai depois dos outros. Daí a gente diz, mas o empreendedor tem o horário flexível, flexível é isso. Tu chega antes e sai depois dos outros, né? E claro que aí quando o negócio começa a encaminhar, depois de um bom tempo, tu consegue contratar pessoas, tu consegue delegar algumas atividades para outros, e aí você começa a realmente ter um pouquinho mais de tempo para você. Por isso que a gente agora, às vezes, vocês vão lembrar de alguns empreendedores que vocês conhecem, que vai dizer, não, professor, mas eu vejo esse empreendedor lá na praça, em horários de serviço, coisa, tranquilo, né? Ele realmente, o horário é flexível. Mas ele faz isso agora. Se você pegar ele e olhar ele no começo do negócio, se ele estava fora, era atrás de alguma coisa relacionada ao empreendimento. Tá? Então, só para entender essa questão de quanta energia isso demanda do empreendedor. Automotivação e entusiasmo. Automotivação. Se você começa um negócio sozinho, né? Quem é que vai te motivar? Às vezes na empresa a gente não está num dia muito legal, o chefe vai lá, bate nas costas, cara, vamos lá, né? O que aconteceu? Conversa contigo e ajuda a dar um upzinho aí. Agora, e o empreendedor? Quando ele começa sozinho, e aí ele vê uma série de problemas, uma série de dificuldades, quem é que vai chegar nas costas dele para bater lá e dizer, cara, vamos em frente? Não tem ninguém. Então, se ele não tiver automotivação, se ele não entender que aquilo ali é temporário e ele, com entusiasmo, com a autoconfiança que tem, vai conseguir mudar aquela realidade, ninguém vai conseguir ajudar ele, né? Então, a automotivação é um outro item bem visualizado em alguns empreendedores, né? Como eu falei, em graus diferenciados, mas a automotivação é um item referenciado aí para os empreendedores. Até porque, né, como eu falei, se ele não se automotivar, ninguém vai vir motivá-lo, tá? Questão de controle, né? Pessoal, o controle é um pouco mais técnico, assim, digamos, é um item mais administrativo, tanto que é uma das funções administrativas, mas precisa ser executado. Caso contrário, o empreendedor não vai ter uma visão clara de como que o negócio dele está funcionando. Tá, mas está indo bem, não está? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, se no início do negócio ele fez algum tipo de planejamento, mesmo que informal, por exemplo, né? Talvez ele não tenha conseguido fazer um plano de negócio por falta de conhecimento, por falta de tempo, habilidade, ou por algum motivo, ele não fez um plano de negócio. Mas ele tinha alguns objetivos traçados em mente. Ele tinha alguma coisa planejada informalmente, digamos, que era o que ele esperava. Como é que ele lá na frente ele vai saber se o que ele tinha planejado deu certo ou não, né? Tá de acordo com o que ele queria ou não? Se ele não fizer um controle, ele não vai saber quanto está faturando, quanto está sobrando de recurso para ele, qual é a margem de contribuição, né? Quanto que em si que ele precisa trabalhar no mês para pagar as contas, que é o que a gente chama de ponto de equilíbrio, né? São informações que são necessárias. E ele só vai conseguir isso através dessa ideia de controlar, né? De ter o controle em si dessas informações e desses dados, né? Então, essa é a questão de controle. Voltado para a equipe. Aqui a gente acaba, mais uma vez, desmistificando aquela ideia, né, do lobo solitário. O que é o voltado para a equipe? O empreendedor, ele consegue ter um alto grau de empatia. Ele consegue facilmente se colocar no lugar do empregado dele, porque em vários casos ele já foi empregado também. Então ele sabe, ele consegue assim, o que é interessante para a minha equipe, o que não é interessante, o que é bom, o que não é. Ou seja, ele tem empatia, ele se coloca no lugar do outro, no lugar dos colaboradores dele. Então ele tem uma facilidade em trabalhar em equipe, em formar boas equipes, né? Então por isso que a gente costuma dizer que o empreendedor, ele consegue esse comprometimento, ele consegue uma sinergia das pessoas que trabalham com ele, porque devido a esse alto grau de empatia que ele tem, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro, de entender as dificuldades do outro e ser ao mesmo tempo aí resiliente com isso, né?
questão de entender que isso é uma coisa que ele pode contribuir para melhorar a situação e que é algo que vai ajudar a crescer aí tanto a pessoa que está passando por dificuldade quanto o próprio empreendimento dele. Ele entende que realmente é uma via de mão dupla, né? Tudo que ele faz pelo colaborador, ele tem de volta. Desculpa, gente. Nas organizações, a gente nem sempre vê isso, né? Às vezes, vamos lá, tem um departamento de RH, tem todo lá pessoa para isso, mas nós temos líderes diferentes, né? Tem líderes e líderes, a gente costuma dizer, dentro das organizações. Não estou falando dos empreendimentos agora, né? Onde o empreendedor é o responsável pela equipe. Estou falando de empresas onde nós temos líderes lá que são os gerentes da organização. Como é que vocês hoje vê essa questão dos líderes ou dos gerentes? Eles têm essas características de líder? Eles conseguem aí tá motivando as pessoas? Tem essa questão da empatia? Conseguem realmente fazer que todo mundo trabalhe aí em sinergia, né? Que o grupo elimine as diferenças e pense no bem comum aí ou no objetivo comum? Como é que é isso no dia a dia de vocês aí nas organizações? Professor, poderia repetir a pergunta? A gente falando aqui na questão de voltado para a equipe, né? Que o empreendedor ele é quase que um líder nato, ou seja, ele consegue facilmente se colocar no lugar das pessoas, tem empatia, então ele consegue ter uma equipe aí bem coesa, que dá bastante resultado. Como é que é isso no dia a dia das organizações? Como é que vocês percebem os gerentes nesse papel de líder? Como é que é isso? Eles conseguem dar conta? Eles conseguem motivar as pessoas? Eliminar as diferenças, que geralmente num grupo sempre vai ter diferenças, pensamentos divergentes. Como é que funciona vocês no dia a dia nas empresas aí? Como é que é isso? Sei lá, na minha empresa é bem rigoroso bem rigorosa essa questão. Uhum. Mas vocês veem o gerente como um gerente mesmo, aquele cara mais técnico, que vai lá, cobra prazo, meta e resultado, ou ele tem essa obrigação, porque é do papel dele, né? Mas ele também tem aquele lado de líder, né? Que consegue ser empático, que consegue ir lá e motivar vocês, consegue fazer que a equipe trabalhe né, nessa maneira aí sinérgica, né? Onde as diferenças são amenizadas, não dá para a gente apagar elas, mas são amenizadas e consegue realmente motivar as pessoas? Ou é mais a parte técnica de gestor, de cobrança de metas e objetivos e resultados? É mais a parte técnica. No caso, a motivação no local de trabalho é quando eles dão um sorrisinho pra gente, né? Porque, tipo, questão chegar lá e botar a mão na massa junto contigo e te dar auxílio, te dar apoio, essas coisas não ocorrem muito, não. É mais parte técnica mesmo. Hum, É justamente isso que eu queria saber de vocês. Assim, ó, claro que isso vai mudar de local para local, de empresa para empresa, mas vamos lá, antes de eu fazer aqui, mais alguém, pessoal, como é que é aí? Vamos compartilhar algumas experiências aí para a gente saber como é que é isso. Eu não tenho muito como responder porque eu trabalho, tipo, onde eu trabalho é só minha família, então Uhum. Tá, tranquilo. é meio meu pai que manda lá e faz e é isso aí. Aí é um pouco mais difícil, né? Trabalhar em família tem algumas dificuldades, né? Que é a questão que se você trabalha num local, às vezes você tem um pouquinho mais, não quer dizer que tenha, mas pode ter aí, em alguns momentos, possibilidade de argumentar como funcionário, né? Ó, cara, isso não tem muita lógica, isso não faz muito sentido. Agora, argumentar com o pai, às vezes é difícil, né? Não é questão de ter razão, daí ele usa a autoridade de pai. Então, É sempre a mesma frase, eu sou teu pai e faz. não, mas é assim mesmo, tá? Isso é normal, é bem assim. Pessoal, mais alguém aí que tem aí essa questão aí de como é que é a visão de gestor, dos gerentes de vocês? É mais técnica? Consegue conciliar a técnica com essa questão de liderança aí? Como é que é isso? Mais técnico também. Tipo, tem uns que só passa olhando, às vezes só fica lá olhando. Sim, não tem muito diálogo. Uhum. Geralmente o que falta às vezes é um pouco de feedback, né? E às vezes a empresa não consegue ter
digamos assim, essa ferramenta de conseguir dos funcionários o que elas esperam, necessariamente, de um líder, né? Porque também é difícil você, às vezes, chegar e dizer, ó, cara, ele ali é bom nessa questão técnica, mas ele deixa a desejar nessa questão de líder aí, né? Ele é bom como gerente, mas não como líder. É difícil também fazer essa colocação, né? Nós, como funcionários, por exemplo, também me colocando como funcionário, tá? É difícil para a gente fazer isso. Então, quando há a abertura por parte da empresa, eles vêm lá assim, ó, vamos fazer uma avaliação para ver como é que a gente está. E hoje é chamado de avaliação 360 graus, onde o teu gerente te avalia, porque ele já faz isso, né, normalmente, mas você também avalia o gerente, né? Só que assim, ó, não é cara a cara, é através, né, formulários, não, e essa informação não vai chegar para eles assim, ó, que a pessoa tal reclamou dele ou criticou, entre aspas, uma crítica positiva aí, dizendo que ele precisava melhorar em tal e tal aspecto. Então fica um pouco mais fácil para a gente poder dar esse retorno sem se comprometer também, né? Porque assim, ó, não é todo mundo que entende crítica como algo positivo, geralmente é o contrário, né? As pessoas vão entender crítica como assim, ó, tá falando mal de mim. Quando na verdade, se alguém viesse assim, ó, cara, tu tá fazendo um bom papel como líder, tu tá muito bom como gerente aqui, né, nas tuas metas, objetivos, mas na parte de liderança, tu tá precisando conversar mais com a equipe, tu tá precisando ouvir mais a gente, nós estamos com dificuldade em algumas partes e tu tá vindo só cobrar da gente. E aí eu, como líder, vou entender assim, ó, cara, né, como gerente lá, e se eu não entender crítica como positivo, eu vou dizer, não, é assim, tu tá satisfeito, tu tá, não tá, procura outro lugar, né, tá falando mal de mim aí. Então é a questão de como é que eu compreendo isso, né? Como é que a gente tem essa visão? E isso vai depender de organização para organização, de pessoa para pessoa, né? Mas seria muito interessante para as organizações como um todo se os líderes também tivessem preocupado com esse feedback, com esse retorno. Porque assim, ó, de certa forma, o desempenho deles é medido pelo desempenho da empresa, da equipe, né? Se a equipe como um todo não fizer um bom trabalho, não tiver motivada e não tiver satisfeita, automaticamente o resultado final do produto, do projeto, do software, seja o que a gente estiver fazendo aí, também vai estar comprometido, né? Então, assim, só que nós estamos caminhando nessa ideia ainda de gestão, né, de modelos de gestão um pouco mais voltado para essa ideia de entender liderança, de avaliar liderança, mas só então agora voltando para cá, né? Isso explica aí por que o empreendedor às vezes tem essa característica de líder, né? Porque ele tem essa empatia, porque tem essa capacidade de ver que a pessoa, às vezes, no momento legal do trabalho, está trabalhando, mas não está legal. Chega lá e diz, cara, o que foi que aconteceu? Conversa com a pessoa. Às vezes só o fato da pessoa falar o que ela estava sentindo ou o problema que ela tem já contribui um monte, né? Contribui muito para ela desenvolver melhor o trabalho depois. Se sentir assim, ó, cara, ele estava preocupado comigo, ele queria saber o que deu, que eu não estava bem. Então, são, às vezes, gestos simples que não demandam aí custo para a empresa, mas demandam uma perspectiva diferente por parte da pessoa que está lá assumindo o cargo de gerência. E aí, claro que, vamos assim, ó, avaliar. Talvez o gerente, às vezes, ele seja tão cobrado também pelas questões de resultados que em alguns momentos ele, né, ou em vários aí, acaba esquecendo essa questão do lado das pessoas. Por quê? Porque também talvez há um alto grau de cobrança por parte da direção em cima dele. Não que isso seja uma justificativa, né, uma defesa, mas é só para a gente entender o porquê que isso pode acontecer também, né? E assim, só para já avançar a próxima tela aí, né? Não é crítica de forma alguma para ninguém, né? É uma questão que a gente precisa, tanto como empreendedor, como organizações, precisam dar mais atenção para isso, para a questão de melhorar resultados delas, né? Já que a lógica de estar no mercado é a gente conseguir melhores resultados, melhor desempenho. Então, quanto mais as pessoas estiverem motivadas e envolvidas, provavelmente, né, aí se o resto do pessoal estiver ok, mais resultados positivos a gente vai ter. Então, vamos devagarzinho, né? Como falei, para nós ainda é um modelo bastante novo ainda. O otimismo. Opa, o que é o otimismo, afinal de contas? É nada mais do que eu conseguir olhar para os obstáculos e entender que não importa o tamanho dele, eu vou conseguir vencer. Então aqui o nosso amiguinho aqui olha ali, pode se assustar com o tamanho do gigante que tem na frente dele. Mas se realmente ele tiver coragem, né, aí otimismo,
de enfrentar as coisas. Talvez ele tenha não tenha o tamanho ali, mas ele tenha outras habilidades que compensem a questão do tamanho. Então, o otimismo está nisso, né? De olhar para frente, entender os desafios e saber que é possível vencer, né? Que a gente tem condição para isso. Isso é a ideia de ser otimista. E aquela ideia, né? O otimista, a gente está sempre esperando o melhor, né? Essa é a ideia do otimismo. Ah, tá ruim, não tá legal. Não, mas vai melhorar as coisas, né? Daqui a pouco as coisas encaminham e tudo dá certo. Essa é a visão otimista. É o que a gente não pode deixar de ter como, seja empreendedor ou seja funcionário, a questão assim, ó, nós temos que ser otimistas, né? Porque se a gente for pessimista aí, a gente vai estar nos prejudicando como pessoa, como profissional, porque a gente acaba sendo ranzinza e sempre achando que nada vai dar certo. Então a gente tem que ter esse otimismo, mas a gente também tem que ter um alto grau de realismo. Então a lógica é assim, ó, espera o melhor, né? Mas te prepara para o pior, porque se ele acontecer, você já estava esperando, não vai ser um baque, não vai ser uma surpresa para você, não vai te pegar desprevenido, mas mesmo assim você não vai deixar de esperar pelo melhor, né? Então essa é a ideia do otimismo, a gente sempre aguardar o melhor das pessoas, o melhor da situação, mas sempre estar preparado para o pior, né? Persistência. Gente, eu já vi várias palestras e cursos de tanto empreendedores famosos quanto alguns que na verdade não são tão famosos, mas a gente pode dizer que foram sucesso como empreendedores, que deram certo como empreendedores, né? A questão é ser famoso, outra é dar certo. E uma palavra que eu sempre ouço deles é a questão assim, ó, cara, várias vezes eu pensei em desistir, mas aí alguma coisa vinha lá e dizia, não, vamos continuar. E ele ia lá e fazia de novo, de novo, de novo, até que chegou o momento em que deu certo, né? Isso a gente consegue observar esse tipo de coisa. Deixa eu fugir um pouquinho do mundo aí, digamos, mais empresarial. Vamos para o mundo da música aí, né? Às vezes a gente vê lá uma dupla de sucesso, hoje o está muito em alta aí, né? Ou seja, uma dupla, uma banda, ou mesmo um artista solo aí, que é famoso. Que deu certo, que virou sucesso, aí, como o nome está dizendo ali. E você pensa, bah, que legal, o cara lançou uma música e explodiu, né? Virou febre aí. Pessoal, dificilmente isso acontece. Se você for pegar um artista e olhar a trajetória dele, você vai ver que antes ele foi profissional da área aí, como músico, vários anos, que ele já talvez tenha lançado alguns CDs aí, ou MP3, hoje que a gente, né, lança em MP3, mas o CD que é o nome que se dá aí a um grupo de músicas, aí um álbum. Então assim, ó, não acontece do dia para a noite, né? Raros casos aí que a gente tem aí, mas por via de regra, a lógica é essa. Eu preciso persistir, porque essa persistência vai me dar conhecimento, eu vou aprender com os erros que eu cometi, eu vou ter cada vez mais chance de sucesso. Então a ideia é não desistir, né? Aconteceu algo errado. Opa, como é que eu entendo esse algo errado aí como algo que contribuiu para o meu crescimento, para o meu aprendizado? E aí, deixa eu ver se eu vou lembrar ainda da história, né? Peraí. Só um golinho d'água aqui. Uma vez tinha um fazendeiro e próximo dele tinha algumas outras fazendas, assim, né? Nem tão próximo assim, mas imaginem fazendas, né? A um certo grau de distanciamento uma da outra. E um dia, o melhor cavalo que eles tinham, que eles treinavam cavalos, essa fazenda, um tipo de áreas, o melhor cavalo que eles tinham fugiu. E aí, os dois vizinhos vieram lá e disseram, mas que azar que você teve, né, cara? E o melhor cavalo fugiu aí, agora como é que vai fazer? E, né, que azar, que azar. O cara disse, pode ser que sim, pode ser que não, né? Azar, desgraça, pode ser que sim, pode ser que não. O cara respondeu para eles. Bom, os vizinhos foram embora, passou uma semana ou duas, o cavalo retornou com um grupo de cavalos selvagens acompanhando ele. E aí o cara da fazenda foi lá e treinou esses outros cavalos, vendeu e ganhou dinheiro. Os vizinhos vieram lá, né? Cara, mas que sorte tu teve, né, cara? Que coisa boa que aconteceu contigo aí, que sorte, né? Teu cavalo fugiu, teve um azar, depois voltou com um bando de cavalo selvagem, né? Que sorte tu teve. Pode ser que sim, pode ser que não.
Bom, no meio desses vários cavalos selvagens que ele tinha, quando o filho dele estava lá domando esses cavalos para vender, um deles deu um coice e quebrou a perna do filho dele. E aí os vizinhos vieram lá novamente, né? Cara, mas que azar, né? Que vocês têm aí, né? O cavalo fugiu, trouxe os cavalos de volta, agora ele estava domando o cavalo, então o filho dele levou um coice e quebrou a perna. É muito azar, né? E o cara disse, pode ser que sim, pode ser que não. E os vizinhos foram embora. Algumas semanas depois, inicia-se uma guerra e todos os filhos dos fazendeiros são convocados para ir à guerra, menos o filho dele que estava com a perna quebrada devido ao cavalo, né? Então, moral da história, né? Os fatos que acontecem aí não são determinantes, né? Então a gente tem que olhar para isso e dizer, não, eu sou azarado ou tenho sorte. Não, um fato aconteceu. O que eu consigo extrair disso, né? O que eu consigo fazer com isso? Essa é a ideia. Daí o de não desistir, né? Por mais que as coisas não aconteçam como a gente quer, mas se a gente abandonar, pronto, acabou-se. E eu lembro o filme do Stallone, né? Aí que era um ator muito conhecido aí na década de 90, hoje quase não faz mais tantos filmes assim, mas eu lembro um dele onde ele tá falando com o filho dele, né? O filho dele vai ser boxeador e ele diz, olha, cara, nada vai te bater tão forte quanto a vida. E quando a vida te derrubar, se você não levantar de volta, você perdeu, acabou-se. Então a questão não importa o quanto fortes te batam, a questão é você levantar de novo, né? Então, é essa a questão. Não importa o que aconteça, a gente tem que continuar persistindo. Se a gente desistir, acabou. A gente fracassou. Se você continuar, você pode alcançar sucesso. E aí a gente vê aqueles vários casos de empreendedores que tiveram fracasso num, 2, 3, 4, 5 empreendimentos, fechou as portas, faliu, não deu resultado financeiramente positivo, mas lá no 7º, 8º, pum, foi um sucesso. E aí a coisa andou, né? E aí virou um sucesso. E aí todo mundo, mas o cara teve sorte. Será que foi sorte? Né? Se ele tivesse desistido lá atrás, quando ele quebrou a primeira ou a segunda vez, ele não tinha alcançado sucesso, né? Estilos de empreendedores. Nós falamos, já acho que foi na primeira ou segunda aula, que nós temos aí empreendedores por necessidade e por oportunidade. Nós temos entre os autores da nossa ementa, alguns que tratam uma nomenclatura um pouquinho diferenciada, que é o oportunista e o artesão, onde o artesão é a lógica do por necessidade e o oportunista é a ideia do por oportunidade. Então não levem oportunista na palavra, na ideia ou associando essa palavra às pessoas que querem passar a perna em outros ou se aproveitar de outras pessoas. Não. Oportunista na ideia de entender uma oportunidade, tá? Então, para ficar bem claro, artesão por necessidade e oportunista por oportunidade. É a mesma lógica, é a mesma ideia com uma nomenclatura diferenciada. Então, vamos ver se isso bate realmente. Como é que é o artesão? Orientação de tempo a curto prazo, com pouco planejamento para o futuro. Opa, nosso amigo por necessidade. Ele não consegue ter tempo ou conhecimento para se planejar, né? Enquanto o por oportunidade planeja o crescimento do futuro do negócio. Mais uma, o artesão, ele é paternalista, ou seja, a ideia de pai, né? Já o por oportunidade, ele tenta separar um pouquinho essa ideia do paternalismo para ser um pouquinho mais focado na ideia gerencial, né? De ter um negócio um pouco mais focado para o profissionalismo, tá? Reluta em delegar a autoridade e é centralizador, né? Isso o artesão por necessidade. O por oportunidade, ele acaba delegando para as pessoas algumas atividades, então as pessoas começam a tomar decisão e se envolver mais no processo. O nosso amigo artesão, que é por necessidade, usa uma ou duas fontes de capital para abrir a empresa. Então, quais são as fontes, né? Uma indenização de um emprego que ele, por acaso, foi demitido, o carro que ele vendeu, o dinheiro para da família, talvez o financiamento da casa. Já o nosso amigo que identifica uma oportunidade, né, que é o por oportunidade, não é que identifica, é o por oportunidade. Utiliza um sistema de registro de controle, orçamento apropriado, ou seja, ele consegue guardar uma reserva de capital,
ou ele consegue ter acesso a isso, né? Então, ali, ó, ele consegue fazer uma pesquisa de mercado para identificar onde é que eu posso buscar esse recurso, que é o capital financeiro que ele precisa, de modo que eu tenha um menor custo possível para isso, né? Sem ter que exatamente envolver familiares ou ter que me desfazer de algum bem que eu tenha aí. É a questão, novamente, do artesão. A estratégia de marketing dele é a questão de preço, ou seja, o foco dele está voltado a competir com os outros no preço. Então ele tem um menor preço em alguns momentos, só que a longo prazo isso não é sustentável, né? Porque quando a estrutura de custo dele aumentar, ele não vai conseguir manter esse custo aí mais baixo, preço mais baixo. E aí ele começa a ter problemas. Como é que é a ideia do oportunista, o nosso amigo por oportunidade? Ele conhece ou aplica estratégias de marketing e ele consegue aplicar esforços de vendas, né, diferentes, variados. O que é esforço de venda? É entender que dentro da lógica de marketing existem lá os 4 P's. A gente falou isso em administração, né? Preço, prazo, propaganda e preço, prazo, propaganda e praça, né? Que é o ponto, a localização, que a gente usa lá como localização, mas é praça que é o ponto. Então, assim, ó, ele entende que ele pode aplicar a ideia de vendas em cima desse mix de marketing aí, né? E está explorando ele para conseguir mais vendas. Esforçar-se nas vendas basicamente por motivos pessoais do artesão, enquanto a ideia do oportunista, né, ou do oportunidade, é de realmente capitalizar ganhos e fontes de dinheiros aí, tá? Então, pessoal, o que eu quero que fique claro para vocês é que a ideia de que o nome artesão ou por necessidade são sinônimos, são a mesma coisa, e oportunidade e oportunista nos tipos de empreendedores também é a mesma lógica. Antes de eu começar nessa ideia das causas aqui mais comuns de fracasso, né, dos negócios, até aqui, gente, como é que estamos? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Vamos em frente, então, aí que eu acho que não falta muito. Vamos lá. Causas mais comuns dos fracassos dos negócios. Pessoal, 72% dos casos aí de estudos aí, né? Questões econômicas. E aí, quais são elas? Incompetência do empreendedor. Pessoal, incompetência aqui não é no fato de um termo pejorativo, tá? Incompetência no fato de ele não ter a competência necessária para aquilo, tá? Então, ele não tinha conhecimento aí para desenvolver algo ou parte do negócio em si, principalmente as questões econômicas. A gente tem questões econômicas ligado ao financeiro, para a gente ficar ainda mais específico ainda, né? O entendimento fica mais fácil aí. Então, por exemplo, qual o custo do dinheiro, né? O que é o custo do dinheiro? Custo financeiro, custo do banco, talvez quanto ele gasta para emitir um boleto, são informações que às vezes não chegam para ele ou chegam e ele não consegue fazer uso disso, porque ele não tinha esse conhecimento necessário. Então, muitas vezes o negócio está funcionando, mas, vamos lá, por falta de capital de giro, ele teve que acionar o banco, ou ainda pegar as duplicatas dele, ou o cheque pré-datado e trocar com um terceiro lá que cobra um juro muito alto. E aí, no fim das contas, não sobra dinheiro depois. Mas não sobra dinheiro necessariamente não porque o negócio não estava dando dinheiro, rentabilidade, ou lucratividade, ainda para ficar mais fácil. Não estava dando dinheiro porque ele estava consumindo boa parte da lucratividade com o adiantamento desses títulos, seja ele boleto ou cheque pré-datado, porque ele precisava de dinheiro imediato agora. Se ele tivesse capital de giro, ele não precisaria fazer isso e não teria esse custo financeiro. Tem factories aí, ou agiotas, né, que não é interessante, mas cobram 10%, 15% para antecipar um cheque pré-datado. E esse 10%, 15%, né, pode ser talvez lá o lucro do produto que ele tinha, que ele vendeu. Então, zero mata zero. E aí, se ele tem algum custo financeiro com um banco, com taxa, com outros lá, ainda além disso, daqui a pouco isso acaba virando aí uma bola de neve e em vez de ele ter resultado positivo financeiramente com o negócio, acaba com resultados negativos. Falta de experiência de campo, né? Ou seja, ele era empregado, mas ele nunca tinha atuado como empreendedor antes. Então, tudo para ele é novidade. E aí a experiência, em alguns momentos, faz falta, né? Falta de experiência gerencial,
conhecimentos voltados à gestão do negócio. Quanto que está me custando um produto X? Qual é o preço de venda que eu devo vender esse produto para ter o resultado que eu quero, né, ou adequado aí para que o negócio não feche. Então, são informações ligadas à questão mais específica, administrativa ou gerencial. A gente pode estar usando esse termo também. E algumas experiências desequilibradas, né? Eu conheço um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, mas não conhece nada mais a fundo o suficiente para dar embasamento para ele tocar o negócio. Eu tenho um colega, um conhecido meu aí, né? Vamos usar só colega para ficar bem genérico aí, que ele trabalhava de empregado durante um tempo, ele trabalhou de empregado sempre ali, e aí ele resolveu montar um negócio próprio dele, né? Apareceu alguém ofereceu para ele uma oportunidade de sociedade, e aí acabou entrando nesse ramo do empreendedorismo aí. Ele disse que ele gastou um ano e pouco só para entender o que era o ramo do negócio. E, gente, um ano para entender o ramo do negócio é muito tempo, né? Não estou dizendo que ele demorou muito para entender, eu estou dizendo que vejam o quanto a gente gasta para entender algo totalmente novo, fora do nosso zona de conhecimento aí, né? Vamos imaginar assim, que vocês vão cair de paraquedas aí, vocês trabalham com programação, então, né, um tipo ou outro não muda muito aí, mas se vocês hoje saírem do ramo de sistemas aí, de TI aí, e forem partir para vamos pegar algo que esteja fora da nossa região, quase que não tenha, e vocês caírem de paraquedas no mercado financeiro, né, vamos lá, quanto tempo vocês vão demorar para entender como é que o mercado financeiro funciona, quais são as lógicas do processo, o que uma coisa impacta na outra, que variáveis têm que ser observadas, tudo isso. Isso vai consumir muito tempo de vocês. Então, a ideia é que eu já tenha conhecimento do negócio prévio, pelo menos do operacional, porque senão fica muito fácil de alguém te ludibriar. Vamos pegar assim, se alguém contratar vocês para desenvolver um software, alguém que não tenha conhecimento na área, por mais que, vamos lá, ele tem a ideia de negócio, então, vamos lá, né? Ele sabe as regras do negócio. E ele contratou você para desenvolver um software, mas ele não entende nada de programação. E aí você fica lá, vamos botar, 2 meses na tela de cadastro, né? Fazendo a CRUD básica lá. Ele pode vir ali, perto de você, na tua tela do computador, não está programando, 100, 200 vezes, né? E ele não vai entender, você vai dizer, estou programando aqui. E para ele vai estar bom. Ele não vai entender que aquilo ali é algo, digamos aí, entre aspas, básicos, né, do software em si, uma tela de cadastro, uma CRUD. Para ele, tem aquele monte de código na tela, você está ali, então o negócio está funcionando. Por isso, o cuidado que a gente tem que ter, né, de conhecer um pouquinho, pelo menos do operacional, no que a gente vai se envolver. Senão a gente pode ser muito facilmente ludibriado aí. Então tá, vamos lá. Vamos adiantar um pouquinho mais essa questão de experiências, né? Então assim, inexperiência aí. Lucros insuficientes. Quando é que eu sei que o lucro é suficiente ou não? Né? Então assim, eu tenho que ter um indicador para isso. E aí, o que é um indicador? Então já morreu por aí. Os juros muito altos, né? Tô pegando dinheiro emprestado, tô pagando muito juro. Não tem noção do quanto é esse juro e de quanto isso compromete o negócio. Perda de mercado, né? Uma das grandes ideias do empreendedor é que quando ele inicia um negócio, e aí claro que vai de ramo para ramo, né? Mas eu vou usar alguns ramos que eu acompanhei aí, mais voltado a entretenimento e a, digamos aí, consumos aí, né? O pessoal abre um empreendimento novo nessa área de entretenimento aí, seja alimentação, seja eventos, coisa, e nos primeiros meses tá bombando, né? Como eles costumam usar esse termo aí. Ok. Só que depois, no 4º, 5º mês, quando o negócio, daí que era para começar, né? Geralmente os negócios tendem a demorar 6 meses a 1 ano para decolar e para começar a ir bem, esses empreendimentos ou esse tipo de empreendimento começa a decair, né? Então, por que eu estou perdendo mercado? O que aconteceu? Né? Por que o público não está vindo mais agora? São perguntas que ele não sabe responder. Né? Então, assim, o público deixou de vir nesse tipo de segmento porque acabou a novidade.
Não tem mais nada que chame a atenção dele. Ele já veio ali, já entendeu como é que é o teu estabelecimento, já talvez provou da comida, por mais que ele gostou, vai vir algumas vezes, mas ele não vai vir com a mesma frequência de antes. Ele vai dividir lá agora os finais de semana dele ou as noites livres que ele tem para ir e com os vários outros segmentos nesse ramo de entretenimento, alimentação, como a gente comentou aí. Então, assim, ó, perder mercado e entender o porquê, né? Quando a gente não sabe, fica complicado. Mercado consumidor restrito, conhecer assim, ó, peraí, até onde eu posso crescer com esse negócio? Até onde que isso vai? Nenhuma viabilidade futura, ou seja, muitas vezes com poucos cálculos, né, ou com alguns, para não dizer poucos, com alguns cálculos, a gente já consegue saber se o negócio vai dar certo ou não, né? Mas por inexperiência ele não tem esse conhecimento e não sabe fazer esses cálculos. Vendas insuficiente. Então, em relação ao mercado, né, ele não tem uma competitividade muito boa. Ele vinha só com o preço, estava indo bem. Como agora teve que aumentar um pouquinho o preço, o negócio já não ficou tão competitivo assim, né? Ele não tem uma diferenciação no serviço ou no empreendimento dele. Recessões econômicas, vendas insuficientes, dificuldades com o controle de estoque e localização inadequada. Pessoal, parecem tudo um item muito básico, né? Mas como o cara não consegue controlar o estoque? E aí eu digo, meus amigos, se vocês pegarem para analisar um negócio que trabalha com rotatividade de estoque, vocês vão ver o quanto isso é difícil, né? Se vocês que desenvolvem software já viram aí os controles de estoque, como é que eles são no sistema, quando a gente fala aí na acuracidade, que é o seguinte, vou numa empresa, por exemplo, para um serviço de controle de estoque lá, de auditoria ou consultoria, e vai se fazer uma auditoria na questão de estoque. Aí vai se pegar o que tem no sistema e ir lá conferir com o físico, né, na auditoria. E a gente chama essa conferência desses dois aí, justamente por esse nome, acuracidade de estoque. E a diferença dele é o grau de acuracidade. Então, a gente vai ver que existem muito mais coisas no sistema do que existe no estoque físico. Em alguns momentos, a gente vai ver o contrário. Existe muito mais coisas no estoque físico do que no sistema. São raros os casos onde esse índice, ou grau de acuracidade, ele é bem baixo, que seja que a diferença é pequena. Geralmente são índices altos, né? Então, o controle de estoque já é uma dificuldade para as empresas que são mais organizadas, vão imaginar isso num pequeno negócio, tá? Então, por isso a complexibilidade. Despesas excessivas, né, que dívidas de outros, e outras causas, né, negligência de achar que está indo bem, vamos tocar assim que daqui a pouco vai, capital insuficiente, não precisa nem explicação, clientes insatisfeitos, é uma coisa que às vezes a gente não dá bola e acha que, não, esse mesmo cliente quer, compra de mim, não quer, não compra. Então, é um perigo isso. Fraudes, né, se alguém pode ir lá e tá como a gente costuma dizer aí, passando a perna no nosso amigo empreendedor lá por falta de conhecimento, né? Não é raro os casos em que, relatados por empreendedores que estiveram em sala, tá? Que colocaram parentes próximos, por exemplo, para cuidar do caixa, e depois descobriram vários furos aí no caixa da empresa, né? Desfalques até. Então, é uma questão bem comum de acontecer. Apesar do índice mostrar 3% aqui, pelas vivências que a gente teve com operadores de sala de aula, isso aí já foi relatado mais de 2 ou 3 vezes, então acredito que esse índice seja até maior. E ativos insuficientes. Ativos insuficientes é assim, ó, toda a estrutura que ele tem não é suficiente para pegar capital, para pegar empréstimo no banco, né? Por exemplo, o banco só vai liberar dinheiro para ele se ele tiver lá uma máquina, por exemplo. Eu quero financiar uma máquina. Tá, mas para isso tu precisa ter um ativo, uma outra máquina, por exemplo, que a gente possa usar como garantia para financiar a próxima. E aí, se ele começa do zero, com pouco capital, como é que ele vai ter esse ativo? Né? Então, isso também acaba atrapalhando. Então, nós já falamos, necessidade e oportunidade, é só um remember aqui, né? Então, pessoal, o ideal é identificar uma oportunidade de satisfazer uma necessidade ou um nicho específico de mercado, né? Então a lógica nossa é sempre essa: olhar para o mercado e entender onde é que pode ter uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de negócio. E aí assim, identifiquei uma oportunidade, pessoal, o que eu faço agora, né? O meu conselho é monte o básico de um plano de negócios, tá? Tu não precisa ter todo o detalhamento, talvez aí dos quadros financeiros que geralmente são apresentados no plano de negócio, mas o básico para te conhecer
uma visão geral e sistêmica do teu negócio, você precisa ter. Então, né, plano de negócios. Aqui, o artesão e o oportunista, a gente volta de novo àqueles dois modelos, tá? Que é o nosso por oportunidade e por necessidade, é só para frisar mesmo. Tem aqui os conceitos básicos, então, tranquilo, é a mesma lógica, a gente já foi comentado sobre eles. Então, o artesão e oportunista de novo, tá? Pessoal, é só para ficar bem claro, tá? Que se em algum momento aparecer lá a palavra artesão, é a mesma coisa que por necessidade. Oportunista, a mesma coisa que nosso empreendedor por oportunidade, tá? Então, vejam que apareceram várias vezes também esses termos, tá? E aí, como é que funciona o mundo dos negócios, né? Então, só uma préviazinha aqui, a questão de quanto a globalização mudou a realidade aí na questão dos negócios, né? Que hoje a gente tem impactos muito maiores. Um exemplo disso é o próprio momento atual que a gente vive, dessa questão do coronavírus aí, uma doença que surgiu lá na China e hoje tem impacto na nossa economia diretamente aqui dentro do nosso negócio, no nosso dia a dia da vida, né? Se a gente pegar isso nos anos 50, nos anos 30, por exemplo, antes dessa ideia de globalização, abertura de fronteiras e outros aí, talvez digamos aí, a questão desse vírus estaria restrito à China, né? Não, nem chegaria aqui para a gente. Mas como hoje a gente tem a globalização, fronteiras abertas, a questão de facilidade aí de acesso e viagens, a gente acaba aí automaticamente trazendo em alguns momentos essas questões. Bom, vamos lá. Globalização é as mudanças que, de forma geral, no globo acabam impactando no nosso local, aqui, nossa região, né, ou comunidade. Tecnologia, a área de vocês, né, o quanto ela vem avançando e ela pode contribuir ou não, né, e aí como é que ela não contribui? Por exemplo, vamos pegar, vocês estão na empresa lá desenvolvendo um código lá e daqui a pouco você precisa fazer um compilamento e a tua máquina demora, sei lá, eu vou chutar aqui, tá? 10, 15 minutinhos para compilar. Enquanto tu sabe que no mercado tem outras máquinas que fazem isso aí em 2 minutos, né? 3 minutos aí. Estou tentando mostrar uma redução significativa do tempo. Então, assim, ó, é tecnologia? Mas há uma mais recente que contribui de forma significativa para a redução do meu tempo e melhoria nos resultados. Então, só para entender o quanto que isso tem impacto nos negócios. O mercado em si, né? A questão de entender um pouquinho, é necessário entender um pouquinho de lógica de mercado, principalmente as questões de marketing mais básica. E por último, né, os resultados, que é o que a gente tem. Cruzando todas essas variáveis, né? Observando elas, estudando, a gente consegue prever um pouquinho dos resultados do nosso negócio. Por isso, a importância do plano de negócios que a gente vai ver mais na frente. Aqui, acho que quase dispensa, a gente já falou bastante sobre funções administrativas, planejamento, direção e controle, né? Onde a ideia do planejamento está antes de iniciar um processo, está identificando o que vai acontecer e de que forma ele deve acontecer, né? A questão da direção, né? Que é conseguir a união das pessoas e direcionar o esforço delas para alcançar o objetivo que se quer, e a questão do controle, que já foi nessa aula de hoje comentado, que é assim, ó, como é que a gente vai acompanhar os resultados, né? Então, através do controle, confrontando o que aconteceu de fato com o que foi planejado. Criatividade. Criatividade a gente vai entrar aí na próxima aula, mas aqui só nas próximas aulas, na verdade, né? Tem uns temas que a gente vai entrar ali, mas aqui é só para vocês verem alguns itens aí. O que é isso aqui, gente? O que vocês imaginam que é isso? Arrisca um chute aí. Tem uma dica, alguma coisa que possa... Não, é para você chutar mesmo, né? Tem um desenho aqui e depois tem um protótipo do lado ali. O protótipo já é real. Ideia, seja um carro, sei lá.
Quase isso. É um monociclo, né? A Yamaha desenvolveu um modelo de moto, né? Com uma única roda aí, que tem um ponto de equilíbrio único, onde a pessoa fica ali dentro protegida de tombos e coisa, e tem um sistema que controla ali a gravidade para ela não cair. Então, depende da forma que ele movimenta o corpo, a moto vai para frente ou para trás. Tá? Então, vejam que é algo parece bastante futurista, mas já são protótipos que já existem aí. Não sei se ele necessariamente passa da fase de protótipo, tá? Aqui são coisas que eu peguei que eram novidades, então algumas são protótipos, são para o mercado, outras ficam só no protótipo, mas funcionam por demonstração. Aqui, ó, já deu a pensar num cubo de roda, né, sem os raios? Nosso amigo aqui pensou nisso, ó. Ele não reinventou a roda, mas ele mudou o formato como ela é usada. Então, geralmente, a moto ela tem o que a gente chama no meio um cubo, né, onde esse garfo que vem aqui fica centrado aqui, e aí tem os raios para dar sustentação. Esse, né, nosso amigo aqui pensou num formato diferente. Então, isso também é questão de criatividade. E aqui, né, exemplos mais simples de aplicar criatividade, pensando naquela ideia de sustentabilidade, né? Móveis, hoje a gente vê bastante aí o pessoal reaproveitando materiais, móveis, utensílios antigos para criar móveis, madeiras de reflorestamento e outros aí. Aqui mais um exemplo. Pessoal, aqui é só para rever assim se ficou claro duas coisas referente ao empreendedor, né? Primeiro, o espírito empreendedor, que são 3 características básicas dele lá atrás, e a questão de outras características que também fazem parte do empreendedor, né, mas que não entram nesse rol aí de espírito empreendedor, porque são observados em graus diferentes e em alguns momentos talvez não são observadas em um ou outro empreendedor, tá? Isso ficou claro para vocês? Sim, sim, tranquilo. Tá. Pessoal, aqui bem rapidinho, tá? Na verdade, é só para ficar atento aí, né? Quem é que não quer ficar rico, né? Embora a ideia é que a gente não faça aí do dinheiro o nosso objetivo de vida, mas ele, de certa forma, contribui para isso, né? Então, bem rapidinho aqui, ó. Procurar conforto, né? Não liberdade. Então, essa é uma ideia, né? Às vezes a gente fica aí na zona de conforto, querendo algo que é o mais confortável e acaba deixando de ganhar com isso. Diversificar nos negócios. O cara é empreendedor, montou um negócio, deu certo, vamos para outro ramo, vamos para outra coisa, vamos lá. Daqui a pouco, não é bem assim. Tem que estar atento onde é que a gente entra. Despender apenas de uma fonte de renda, né? Depender de uma fonte de renda. Isso é um exemplo que eu uso para vocês assim, ó. Professor, eu quero ser empreendedor, mas até identifiquei uma oportunidade, mas eu não tenho dinheiro, eu não sei se realmente esse negócio não vai conseguir no momento inicial deixa eu usar um termo aqui, ele não vai conseguir me rentabilizar como eu de empregado. Então, qual é a dica? Inicie o teu empreendimento, né? Continue na tua carreira, até o momento em que você vê assim, ó, peraí, agora eu preciso fazer uma escolha. Ou eu continuo na minha carreira profissional, ou eu abro mão porque o negócio começou a andar, começou a encaminhar, e agora ele já precisa de tempo integral de dedicação, né? E já consegue me rentabilizar. A questão é, agora eu vou arriscar realmente no empreendimento ou vou continuar com a segurança aí do dia a dia? Não se comparar com os outros, né? A ideia de estar se comparando com os outros aí ninguém é igual a ninguém, então não dá para a gente ficar tirando isso por base. Ficar atento à questão de tendências, né? O que muda, o que não muda, aí pode ser o plano de negócios. Um outro erro comum é a gente confiar em pessoas sem fundamento, aí sem lógica, né? Então, às vezes, a gente pergunta para alguém, quem tu achou dessa ideia? Cara, você não vai dar certo, né? Tem que ver se a pessoa realmente conhece daquilo que você colocou para ela.
Não confie na poupança. A poupança, como a gente fala, pessoal, ela não é um investimento, né? Ela é um local para você poupar, ou seja, ir guardando um pouquinho e acumulando. Investimento é um negócio, é um empreendimento ou um investimento aí no mercado financeiro, né? A gente associa muito a poupança com investimento, mas não é, tá? E era isso, gente, né? O que tínhamos aí para a aula de hoje. Era isso aí. Alguma dúvida, algum questionamento aí por parte de vocês? Algum ponto que a gente precise melhorar? Para mim tá tranquilo. Pra mim também. Só mais alguém aí? Como é que estamos? Tá tudo certo. Roberto, só tenho uma pergunta pra te fazer. Vamos lá, então. Não é sobre a aula, na verdade, é sobre aquele do Clean Code lá. Uhum. Tu botou aqui tipo um wiki, assim, né? Isso. Com três tópicos, no caso em vermelho, né? Na verdade são 4, tá? Porque provavelmente alguém já andou editando um deles, tá? Mas Certo. são os 4. Tá, aí eu só preciso editar um, preciso editar todos? Você editar não é um inteiro, tá? É uma parte dele. Sim, sim. Pode escolher um deles lá e optar por dar o conceito básico dele lá, tá? Mas Segundo um seria autor, pode só apresentar um uma em vermelho, vantagem, no uma caso. desvantagem. Pode falar, Só um Vini. dos tópicos, no caso, então. Isso, é um dos Certo. tópicos que tu vai escolher, ou tu pode ser, eu vou dar o conceito nesse tópico aqui, eu vou naquele outro, vou dar um outro conceito, tá? Tu não precisa necessariamente, não é um tópico inteiro, é entrar num deles pelo menos, né? E contribuir lá com uma partezinha. Essa é a lógica, tá? Sim, é que eu achei que tinha que ser todos, aí eu fiz um só e vim te perguntar. Não, tranquilo, um só já é o suficiente, já aparece para mim lá, já consigo acompanhar e a gente já cresce um pouquinho mais no nosso wiki lá. Beleza, obrigado. Tranquilo, Vini. Pessoal, mais alguma coisa sobre a aula de hoje aí? Algum ponto que tenha que esclarecer? Algo que vocês queiram comentar? Tudo tranquilo, eu acho. Tá, então já vamos encerrar. Eu só quero de vocês uma coisa aí, que vocês me digam aí. A gente viu aí bastante das características, né, do espírito empreendedor. Se vocês fizerem um exercício rapidinho agora mental aí, tá? E observar os empreendedores que vocês conhecem, próximos de vocês. Eles realmente têm essas características que a gente comentou na aula de hoje? Isso é visível para vocês, nas pessoas que são empreendedores, que são próximas de vocês? É pra responder ou é retórico? Não, é para perguntar, é para responder, na verdade, tá? A pergunta é aberta para vocês. Até que sim. Uhum. Consegue? Pessoal, quem mais aí? Uma metade daquilo que foi falado, sim. Opa. Joia, Gustavo. Quem mais? É que na verdade eu acho que fica meio difícil assim pra saber. Mas assim, vamos lá. Alguns empreendedores mais próximos de vocês, né? Que vocês já viram assim, ó, que provavelmente não foi o primeiro empreendimento dele, que vocês viram que realmente ele está bastante tempo que eu digo é do dia a dia, no dia, né? Dedicado ao empreendimento, que às vezes ele já não foi em algum lugar, alguma festa por causa desse negócio dele, na questão de algumas dificuldades que ele passa ali e que ele continua persistindo, no jeito que ele trabalha com o pessoal que trabalha com ele, que ele lida com os colegas dele lá de trabalho, nessa ideia, digamos assim. Sim, aí sim. Pra mim, sim, mas não todos os tópicos, assim, digamos. Não, mas é isso mesmo, Samara, assim, ó, como a gente falou, aquelas 3 mais básicas que a gente viu lá, que é aquela ideia do espírito empreendedor, aquela ali provavelmente eles vão ter, tá? Isso segundo os autores, não é eu que digo isso, tá? Embora às vezes a gente não consiga de fora ou mais próximo perceber, mas se a gente talvez, por exemplo, trazer eles para um debate, a gente consiga devagarzinho ir perguntando e extraindo essa informação.
Mas, segundo os autores, as 3 básicas eles têm. As outras, elas vão aparecer, né? Em alguns momentos sim, outros não, e também em graus diferentes, talvez tenha num grau pequenininho que para nós passou despercebido. Mas se vocês já conseguiram ver algumas, é porque faz sentido, né? O que os autores colocaram ali. Essa é a lógica. É a gente questionar assim, ó, se o que a gente está vendo na teoria no primeiro momento realmente faz sentido, né? Porque daqui a pouco você diz, ó, o professor lá falou um monte sobre empreendedores, mas os que eu conheço não são assim. E aí talvez até é uma oportunidade para a gente fazer um estudo de caso e dizer, ó, peraí, não é bem assim como falaram lá atrás, né? Então, ó, tem empreendedor diferente já agora, ou as coisas mudaram, evoluíram. Então, por isso que é sempre interessante a gente fazer essa verificação da teoria com a prática do dia a dia aí. Mas tranquilo, se você já conseguiu observar algumas, já é um bom começo e quer dizer que a gente ainda continua nessa linha aí de isso fazer sentido. Pessoal, o que tínhamos para a aula de hoje era isso, né? Se vocês não têm mais nenhuma pergunta, a gente encerra por aqui, tá? No mais aí, desejo a vocês um bom final de semana, porque já estamos encerrando aqui, né? E no mais aí, cuidem-se, até semana que vem e fiquem com Deus, gente. Boa noite, obrigado igualmente. Boa Bom noite. final de Opa, boa semana. noite. Boa Obrigado noite, igualmente. Boa noite, bom final de semana aí, igualmente. Valeu, boa noite, gente.